Olá, pessoal. Hoje vamos na última parte aí do nivelamento de matemática. Citei a parte matemática, é bem importante nas disciplinas, né, tanto linguagem de programação quanto lógica. E esse último conteúdo aqui diz respeito às frações. Então, vamos ver um pouquinho dos conceitos, relembrar, né, porque as frações também estão diariamente na nossa vida, às vezes não percebendo, mas aqui alguns exemplos a gente já vão poder perceber. E também a gente vai ver algumas formas de fazer cálculos com frações, né? Bem simples também, nada de muito elaborado, mas para relembrar um pouco desses conceitos, né? Então, a matemática, a gente costuma dizer que a fração representa uma parte de um todo, ou partes de um todo. A gente normalmente dá um exemplo de pizza, né? Então, quando a gente divide uma pizza lá e pede, por exemplo, lá, 8 pedaços. Então, cada pedaço corresponde a um oitavo. Se eu for somando 2 pedaços, são 2 oitavos, e assim por diante. Quando eu chegar a 8 oitavos, que é a pizza toda, vai chegar a uma parte inteira. A gente costuma dizer que quando a gente representa em fração, né, a gente tem a parte de cima e de baixo, né, a de cima é numerador e a de baixo é denominador. Lembrando que a fração nada mais é do que uma divisão, né, um número dividido pelo outro, o numerador dividido pelo denominador. Quando a gente fala em fração, né, a gente não faz a divisão com o número decimal, a gente deixa nessa nomenclatura aqui do um sobre o outro número, né? Temos alguns tipos de frações, digamos que aqui não é tão importante a gente saber esses tipos de frações, a nomenclatura em si, mas a gente está vendo alguns conceitos, vamos citar aqui. A fração própria, ela diz do numerador menor que o denominador, é a fração mais comum que a gente conhece. Um exemplo aqui, 2/7. Um exemplo aqui que ele tinha dado aqui, 1/8. Então, a parte de cima é menor que a parte de baixo. Temos também a fração imprópria. A fração imprópria é o inverso. O numerador é maior que o denominador. Então, digamos aqui, 5/3. Então, aqui, se a gente fizesse a divisão, ela sempre vai dar o 1 maior que alguma coisa. O 1, alguma coisa, sempre. Porque o número de cima, né, o numerador é maior que o denominador. Então, esse tipo é a fração imprópria. Aí temos a fração aparente. A fração aparente nada mais é do que uma divisão exata. A gente pode resumir assim. Então, a gente pode representar 6/3, que é igual a 2. Se a gente fazer a divisão, né, 6 dividido por 3 igual a 2. Então, quando a gente tem uma divisão que a gente representa em forma de fração, mas dividindo dá exato, né, o número inteiro, a gente diz que é uma fração aparente. Aí temos também a fração mista. Né? A fração mista, o que é? É uma parte inteira e mais uma fracionária. Então, aqui, ó, 1 com 2/6, né? 1 inteiro e 2/6. São frações que a gente diz assim, que ela não é apenas a fração, ela tem mais a parte inteira. Aqui diz um exemplo de uma, pode ser 2, 3, assim por diante, e aqui as frações também podem ser de todos esses exemplos aqui que a gente citou. Tá? Então, são frações que a gente chama de mista. Para os nossos exemplos, exercícios, né, nós vamos usar normalmente aqui a fração própria, tá? Pode ser que tenha alguma fração aparente para você resolver, dar o resultado final, mas normalmente a gente vai fazer aqui as operações do tipo fração própria. Então, temos alguns exemplos aqui para a gente fazer cálculos, né, com operações. Eu vou pegar um pouquinho que está mais detalhado, e é do mesmo site, né, mas tem umas explicações a mais. Então, adição e subtração de frações. Uma fração, ela tem um número acima e outro abaixo, né, numerador e denominador. Quando a gente vai fazer um cálculo entre frações, seja adição ou subtração, a gente costuma dizer que tem que somar ou subtrair os numeradores, e se o denominador, ou seja, a parte de baixo, for igual, a gente mantém. Um exemplo aqui que tem aqui, ó, 8/4 mais 2/4 menos 3/4.
Então, o 4 aqui, que seria o denominador, ele é comum a todos, né? E ele mantém aqui. Aí eu faço a conta de cima. 8 mais 2, 10, menos 3, 7. Tá aqui, 7 quartos. Da mesma forma aqui, né? Então, todos os denominadores são 10, repito ele, e vou fazendo aqui, 8, 2, menos 65, mais 17, para chegar a 34. Né? Então, esse daqui, digamos que seria a parte mais fácil de fazer adição e subtração. Mas e daí quando os denominadores são diferentes, né? Aí a gente entra numa parte que é para tirar o mínimo múltiplo comum. Novamente, vou reforçar, nós não vamos fazer exemplos muito elaborados, né, muito complexos, porque esse daqui, digamos, eu já considero um mínimo múltiplo comum meio complicado, porque eu estou usando 7, 8 e 5. Então, o que é o mínimo múltiplo comum, né? Como ele fala, é o mínimo, um número mínimo que é comum a todos, que eu posso dividir esses números aqui e não dar divisão por vírgula. Um exemplo aqui, 7 e 8, né? Se eu divido 14, por exemplo, por 7, eu consigo, mas 14 eu não divido por 8, para dar uma divisão exata. E também não divido por 5. Então, eu faço o mínimo múltiplo comum, que daí é a fatoração. Fatoração a gente viu um pouco na semana passada em relação à raiz. Então, eu vou dividindo os números, o que é possível, né? Fazer divisão por 2, que são os números primos, depois 3, 5, 7, assim por diante. Aí, resolvendo a faturação aqui, que não aparece completo, mas ele fez a divisão por 2, por quê? Porque tem o 8 que é par. Aí, o que não conseguiu dividir, que é o 7 e o 5, ele vai repetindo. Né? Então, aqui, daí, ele dividiu por 4, seria o 4 que teria aqui embaixo, aí dividiu por 2. Aí, ainda dividiu por 2, tem o 2 aqui em cima. Ficou 1. Ficou 1, 7 e 5. Então, vou dividir por 5, porque o 5 e o 7 não são divisíveis por 3. Então, aí, colocou aqui 5 e 7. Né? Esse é um jeito de fazer também. O outro é mais fácil eu multiplicar todos esses números aqui. Seguindo essa regra de multiplicar 7 vezes 8 vezes 5, que seriam todos os denominadores, digamos que sempre vai dar certo também a conta da fração. Porém, aqui a gente está usando 3 termos, mas se usasse 4 termos de fração, aí ficaria mais complicado, né? Daria um número muito grande. Não é uma forma de ser feito. Então, esse daqui eu já considero um exemplo um pouquinho mais complexo, né, para fazer. Tanto que o mínimo múltiplo comum aqui deu 280. O exemplo 2 aqui é um pouquinho mais simples. Então, quanto que deu o mínimo múltiplo comum? 18. Então, aqui ele está fazendo, ó, embaixo da 9, aí 2 e 2. Então, 25 sobre 9, menos 20 sobre 2, mais 42 sobre 2. Mínimo múltiplo comum daria 18. Então, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 9, né? Então, faça a conta aqui, eu consigo chegar. Só que daí o que eu tenho que fazer? Aqui já está uma explicação melhor. Quando ele faz aqui o 18, eu tenho que fazer a divisão pelo que está embaixo e multiplicar pelo de cima. Um exemplo aqui. 18 é o mínimo múltiplo comum encontrado. Ele dividiu por 9, dá 2, e eu multiplico pelo de cima, 50. Está aqui, ó. 18 dividiu por 2, dá 9, vezes 20, 180. Está aqui. 18 dividiu por 2, dá 9, vezes 42, dá mais 378. Então, está aqui. Então, toda essa conta aqui que ele fez, ó, deu 248, dividido por 18. Se a gente observar, quando os dois números são pares, né, a gente pode dividir por 2. Então, daí eu posso fazer uma divisão por 2 de cima e divisão por 2 de baixo. E aqui a gente chega na maneira simplificada, né, de divisão. Essa maneira simplificada aqui é a mesma maneira de representar o resultado de uma fração. Ela pode estar assim, ou pode ser simplificada até que chegue, digamos, ao número que pode ser, inclusive, inteiro. Né? Então, digamos que o resultado de uma conta deu 4 sobre 2, eu divido 4 sobre 2 e o resultado é 2. Então, não chega a ser uma fração. Vou respirar aqui, só para dizer para vocês que é uma das formas de utilizar,
né? E os exercícios que for passar para vocês, ele não vai ter essa complexidade. Né? É só uma maneira de fazer, de explicação. Tá? E aqui nesse site também tem várias questões, as questões que eu elaborei um pouquinho diferente, tá? Então, para quem quiser fazer uma revisão depois, bem legal isso aqui. Aqui na multiplicação, ela tem uma explicação que é bem diferente da adição e subtração, e eu considero até mais fácil. Vou explicar por quê. Então, multiplicação e divisão de fração, por que é mais fácil, né? Primeiro, porque não envolve mínimo múltiplo comum. Você vai fazer as contas com numerador, denominador e segue a vida. Né? Aqui um exemplo, ó. 6 sobre 2 vezes 9 sobre 3. A multiplicação, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, em cima, embaixo, embaixo. É fácil a conta. Então, o que ele fez? 6 vezes 9, 54. 2 vezes 3, 6. Eu consigo simplificar aqui. Né? 54 dividido por 6 dá 9. Então, 9 sobre 1. Então, ele pegou e dividiu esse número aqui, ó, 54, dividiu por 6. E esse 6 aqui dividiu por 6, deu 1. Tá? Então, fica 9 sobre 1. Na fração, né, na matemática, toda fração que estiver sobre 1, ou seja, o denominador for 1, ele é um número exato. Então, 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Se eu tivesse 2 sobre 1, é a mesma coisa que 2. 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. Né? Então, isso é uma regra matemática. Né? Então, um outro exemplo aqui, ó, ele pegou e multiplicou 3 frações, mesma coisa. Em cima, embaixo, embaixo, embaixo. Aqui deu para simplificar, dividiu por 7, ficou 24 sobre 7. Né? Então, são maneiras de fazer mais fácil até que adição e subtração. Né? Aí, na divisão, ela também considera fácil, só que daí tem que lembrar de uma regrinha. Você inverte o segundo termo. Tá? Então, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Então, por isso que fala da inversão. Tá? Aqui um exemplo, ó. 10 sobre 5 dividido por 2 sobre 8. Para fazer a conta, eu inverto a segunda, aqui, o 2 sobre 8, ó, sobre 8, e faço a multiplicação. Então, em vez de divisão de 2 sobre 8, acaba virando multiplicação de 8 sobre 2. Aí faz a conta também, da mesma forma, multiplicando. Aqui ele fez a simplificação e chegou no resultado de 8. Né? Então, é sempre assim, é possível fazer. Quando se tem aqui, ó, duas divisões, ou seja, 3 termos, da mesma forma. Coloca embaixo que precisa resolver e vai chegar no resultado final. Normalmente, a gente pede para resolver da esquerda para a direita, tá? Então, os 7 oitavos aqui, ele se manteve. O segundo termo é uma divisão, eu inverti, né? 15 sobre 3 ficou 3 sobre 15. O terceiro termo aqui também inverteu, ó. Então, a divisão também inverteu. Aí faz a multiplicação em cima, embaixo, embaixo. Também nessa parte aqui também tem algumas questões, né? Alguns problemas legais para resolver. E depois eu passo o link caso queiram fazer desse exercício aqui. Mas daí na segunda aula, né, próxima aula nossa, eu vou passar mais com problemas e, digamos assim, um nível um pouquinho diferente aqui. A gente vai trabalhar com resolução de problemas. Então, vou passar em formato de problemas para vocês para resolver. Eu vou passar no Google Forms, tá? Pessoal, alguma pergunta aqui? Professor, você pode voltar na página anterior ali? Da primeira parte? Isso. Sim. Eu não entendi naquela hora que o 9, que o 18 virou 9. 18 virou 9? Acho que tá aqui, então. 18 virou 9. Essa parte que você falou aqui? Exato. Ó, aqui ele fez a conta, né? Até aqui, beleza? Na conta que ele fez. Ele fez um mínimo múltiplo comum aqui, ó. O Certo. mínimo múltiplo comum entre 9 e 2 dá 18. Então, repetiu 18 nos termos. Aí ele fez aquela conta, dividiu o de baixo e multiplicou pelo de cima.
Aí aqui, nessa conta toda que ele fez, Essa divisão, essa multiplicação. essa daqui, Por que tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? essa é a regra do mínimo múltiplo comum. Né? Ele é sempre assim, eu acho o mínimo múltiplo comum, aí na hora de resolver, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, eu jogo o mínimo múltiplo comum embaixo de todos. E por Aí que aqui, ó. outras não teve que fazer? Oi? As questões em cima dessa daí não teve que fazer isso. Dessa aqui? Essa questão, exemplo 2, teve que fazer essa questão de dividir e multiplicar pelo número de cima. Só que no exemplo 1, não teve que. O exemplo aqui? Aí não teve que fazer a divisão e a multiplicação pelo número de cima. Na verdade, ele fez isso aqui. Ó. Ah, tá. Digamos que aqui é o finalzinho da conta, né? Mas aqui é uma explicação. E aqui é a fatoração. Ele acabou fazendo também. E esse primeiro exemplo, né, era mais fácil porque os termos eram iguais. Aí não precisa fazer, só repete ele. Ele fez também. E por que ele ficou 9? A primeira parte da conta foi essa aqui. 248 sobre 18. Certo? Ele fez essa conta aqui, 50 menos 180 mais 378. Daí deu 248. Daí repetiu o 18, né? Essa conta aqui ele dividiu por 2. Esse de cima e esse de baixo. Então, 248 dividido por 2 dá 124. E 18 dividido por 9, dividido por 2, dá 9. É a simplificação que a gente chama aqui. Professor, então sempre vai começar pela divisão, pela multiplicação. Não, pela divisão, no caso. Isso. Divide Daí o de depois... baixo e multiplica pelo de cima. Ah, tá, entendi. Era isso que eu não estava conseguindo entender. É isso aí. Vocês repararam, né? A primeira dúvida de vocês aí é em relação à adição e subtração, né? Porque tem que usar mínimo múltiplo comum. Repararam que para fazer multiplicação e divisão é mais fácil? É algo assim que, matematicamente falando, se fosse a gente fazer só com números inteiros, né? É mais fácil a adição e subtração. Porque multiplicação e divisão também tem mais regras. Mas quando se fala de fração, inverte, né? É mais fácil fazer vezes. Por que nesse exemplo o professor ficou 24 sobre 7 ali? Aqui? É. Aqui ele fez a multiplicação, né? Ó, 5 vezes 7 vezes 2, 70. Uhum. Aí 20 vezes 12 vezes 1, 240. Sim. Aí ele simplificou. Aqui ele dividiu por 10. Mas coisa que quando a professora ensinava lá no ensino fundamental, né, no primeiro grau, corta o zero. Corta o zero em cima e embaixo, fica 24 sobre 7. Entendeu? É uma simplificação que ele fez aqui. Sempre cortando o zero, então seria mais ou menos. Isso, se tiver zero em cima e embaixo, daí pode cortar. Tem outros exemplos ali que ficou, acho que meio mais diferente um pouco. É mais acho que porque 80... aqui ele conseguia dividir por 10. Né? Aí também ele dividiu por 10 o 80 ali embaixo, então. Deixa eu... Aqui? Sim. Exatamente. Sim. E o 21... Esse 21 ali que eu fiquei mais... Aqui ele dividiu por 3. Por 3. 21 dividido por 3 dá 7, 600 dividido por 3 dá 200. Ah, tem que ser a divisão certa em cima e embaixo? Isso, mesmo número que se eu puder dividir em cima e embaixo, eu posso simplificar. Pode. Ah, tá. Digamos agora que entendi. Isso, digamos que eu tenho que fazer uma divisão, deu 3 sobre 7, né? 3 sobre 7 eu não consigo simplificar, porque não existe um número que em cima e embaixo eu consiga dividir e dar valorizado. Lá em cima também, 80 sobre 10, 10 dividido... 10 é 1, e 80 dividido 10 é 8, certinho. Isso, daí naquela mesma regra que eu falei, né? Quando o número embaixo é 1, ele fica inteiro. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. A gravação aqui dele.